graça e a paz esteja no coração de cada um dos irmãos. Vocês em casa também. Graça e a paz para vocês que estão nos assistindo. É o nosso segundo culto no sábado. Estamos realizando 2 cultos no dia do Senhor, no 7º dia. E esse é um culto que a gente faz tanto no modo presencial como online. O da manhã a gente fez somente no culto presencial. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Vai ser projetado tanto para o pessoal de casa como para você que está aqui, mas se quiser acompanhar no seu aparelho smartphone ou na sua Bíblia de papel, não tem problema. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês podem se assentar, vocês de casa também, eu peço atenção para a gente poder refletir. Estamos iniciando uma nova série de mensagens. 10 meses ao longo de um ano, a Promessa Taubaté reproduz mensagens de maneira didática. Nós estabelecemos um tema e esse tema é desenvolvido em cada culto. Como a nossa igreja, ela tem também suas atividades nos lares, o que a gente chama de PG, pequeno grupo, grupos de relacionamento. Tudo que a gente desenvolve nos nossos cultos é debatido ao longo da semana, para que o assunto seja bem massificado no coração dos amados. O tema geral da nossa série diz respeito a uma palavra que não é do nosso idioma. Trata-se de uma palavra chamada pause, e hoje, de maneira específica, nós estaremos tratando o tema pause para obedecer. Será que os irmãos podem pedagogicamente responder? Aliás, podem ler, né? Vai estar projetado. Pause para obedecer. 1, 2, 3 e... Só mais uma vez. 1, 2, 3 e... Muito obrigado. Poucas pessoas sabem, mas o termo sábado não é etimologicamente da nossa língua. A palavra sábado vem de uma expressão hebraica, cujo Antigo Testamento das Sagradas Escrituras foi escrito. A expressão hebraica, que traduzida ficou com a expressão sábado na nossa língua, vem de uma expressão chamada Shabat. A palavra sábado provém de um termo denominado Shabat. O significado literal de Shabat é cessar ou parar. Trata-se de uma pausa depois de um período de atividade, um período de trabalho. A primeira vez que esse termo foi utilizado na Bíblia foi pelo próprio Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2. Deus o utilizou para se referir ao 7º dia da semana, após ter concluído a sua obra criadora. Depois de ter criado o universo e tudo que nele existe, Deus se referiu ao 7º dia com essa expressão, sábado.
A partir daquele momento, a proposta de Deus era que o sétimo dia passasse a ser um momento de descanso, um momento de pausa. Na concepção divina, depois de 6 dias de trabalho, os homens deveriam parar as suas atividades para fazer desse dia um período de envolvimento exclusivo com as coisas de Deus. Mas o grande desafio que eu e você temos, você de casa também, é entender as razões pelas quais Deus criou o sábado. Você sabia que os mandamentos de Deus são intencionais? Deus não tem crise de autoridade. Quando Ele profere ordens, Ele não está nos testando. E nem muito menos está expressando autoritarismo. Deus é uma pessoa muito bem resolvida. Deus não tem crise de liderança. Ele sabe quem exatamente Ele é. E todas as vezes que Ele profere mandamentos na Bíblia, existem motivos que favorecerão aqueles que lhe obedecem. Ouça bem isso, meu irmão e minha irmã. Todas as vezes que você folhear a Bíblia e detectar um mandamento, esse mandamento, quando obedecido, vai favorecer a você. O mandamento de Deus tem uma intenção positiva. Algumas ordens de Deus nas Sagradas Escrituras, nós, com muita facilidade, entendemos as razões pelas quais foram dadas. Mas no caso do sábado, é preciso fazer um momento de reflexão. Porque Deus determinou o sétimo dia como o dia do Senhor ou como um momento de descanso? Qual é a razão? A cada semana a gente vai entender as razões pelas quais Deus determinou o sétimo dia como o sábado dele, o sábado do Deus Criador. E hoje, de maneira pontual, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema que vocês acabaram de recitar, ou acabaram de ler. Pause para obedecer. E eu gostaria de expor pelo menos 2 verdades espirituais, para que a gente pudesse entender o que o Espírito Santo vai falar conosco hoje. A primeira delas é a seguinte: eu falo e vocês repetem, por favor. O sábado revela a nossa obediência. Muito bem, completaram. O sábado revela a nossa obediência a Deus. O sábado é milenar. Existe há milhares de anos. À luz das Sagradas Escrituras, ele existe desde Adão e Eva, o primeiro casal do planeta. O sábado foi criado antes de qualquer povo ser formado. Ao contrário do que muitos pensam ou imaginam, a guarda do sétimo dia não é algo criado pelos judeus ou para os judeus. Os israelenses, por uma questão cultural, entendem o sábado como um dia especial. Mas a razão pela qual o sábado foi criado não foi exatamente por causa da cultura dos israelenses. Esse dia, o dia do Senhor, o sétimo dia, foi criado dessa forma antes de qualquer povo ou nação ser devidamente formado. A gente pode afirmar de maneira categórica que o sábado é um mandamento universal, aplicável
a todas as épocas e a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam compreender e praticar o sábado. Trata-se de uma necessidade. Eu e você precisamos entender por que Deus nos externou esse mandamento. O próprio Senhor valorizou tanto essa ordem que a catalogou nas tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai, Deus lhe entregou 2 tábuas de pedra. A razão pela qual Deus registrou nessas 2 tábuas de pedras os seus 10 mandamentos é simbólica. Porque na Bíblia as pedras representam eternidade, imutabilidade. No Novo Testamento a Bíblia diz que os mandamentos das tábuas de pedra foram transferidos para as tábuas do nosso coração. Mas o simbolismo da pedra que foi entregue a Moisés continua legítimo. Os mandamentos de Deus são eternos, são imutáveis. Eles foram cravados naquele material para nos comunicar imutabilidade. O sábado é apresentado na Bíblia como o 4º mandamento da lei de Deus. Ele tem o mesmo peso das outras normas divinas. O mesmo Deus que diz, honra teu pai e tua mãe, também afirma, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mesmo Deus que diz, não farás para ti imagens de escultura, nem prestarás cultos a elas. Diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mesmo Deus que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, é o Deus que afirma, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado é um mandamento tão importante como qualquer outro das Sagradas Escrituras. Mas esse mandamento possui uma curiosidade. Se você ler Êxodo capítulo 20, começar a observar detalhes em cada ordem expressa por Deus, você vai perceber que o sábado é o único mandamento que aparece com a expressão lembra-te. Em nenhum outro mandamento aparece essa palavra, lembra-te. Existe uma explicação histórica pela qual aparece essa expressão. O povo de Deus viveu 400 anos sob a escravidão de Faraó, imperador egípcio. Como escravos, logicamente, eles não poderiam reservar o sábado para descansar, para repousar. Eles trabalhavam dia após dia. E possivelmente, depois de 4 séculos, 400 anos, muitos judeus já houvessem esquecido a respeito dessa ordem dada pelo Senhor para que tivéssemos uma pausa no dia 7º. Portanto, pensando nessa realidade histórica, Deus fez questão de colocar essa palavra, lembra-te. Os israelitas não poderiam esquecer. Eles eram escravos. Como escravos, não tinham liberdade para guardar o sábado. Mas a partir do momento que eles se tornaram livres, eles não deveriam esquecer de guardar o dia do Senhor. Mas a outra razão, e posso afirmar que é a razão principal porque Deus colocou essa expressão, lembra-te, nesse mandamento, é a seguinte: Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, sabe que esse mandamento é facilmente esquecido. O dia 7º, como dia de repouso espiritual, pode ser esquecido pelos homens.
E para que ele não fosse esquecido, Deus diz: lembra-te. Você não esquece de não matar. Você sabe que a vida do outro precisa ser preservada. Você não esquece de não roubar, porque você sabe que a propriedade do outro precisa ser respeitada. E tantas outras ordens não são esquecidas. Mas a guarda do sábado, por incrível que pareça, historicamente, ela vem sendo banalizada. Para vocês terem uma ideia, a guarda do sábado era algo institucional até o ano 321 depois de Cristo. Os primeiros cristãos compreendiam o sábado como o dia do Senhor. Surgiu um imperador chamado Constantino, que determinou que não era mais necessário observar o sétimo dia como sábado, como o dia do Senhor. Muitas pessoas passaram a esquecer desse mandamento. Tem muitos cristãos que sequer leram essa mensagem bíblica. Tem muitas pessoas que carregam a Bíblia, mas nunca pararam para perceber que a guarda do sábado é um mandamento de Deus. Meus amados, observar o sábado como o dia do Senhor é uma questão de obediência. E obedecer a Deus tem tudo a ver com demonstração de afeto a Ele. Jesus declarou que para amar a Deus é necessário nós obedecermos os seus mandamentos. Jesus proferiu essas palavras: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Se nós não obedecermos a Deus, o nosso amor não passará de falácia. Deus não entende amor dissociado de atitudes. Palavras divorciadas de obras não servem para Deus. Observar o sábado como o dia do Senhor é uma questão de obediência e prova de amor a Ele. Quando uma pessoa resolve observar esse mandamento, essa observância precisa ser feita com amor e com alegria. Quando eu e você usamos o sábado para participar do culto, por exemplo, nós estamos declarando o nosso amor a Deus. Porque o sábado é dia de cultuar, de vir à igreja, de servir a Deus. Quando eu e você utilizamos esse dia para oferecer qualidade à nossa família, nós estamos amando a Deus. Porque o sábado nada mais é do que um dia de qualidade. O sábado é um dia de qualidade. Sábado não é o dia que Deus reservou para nos preocuparmos com as finanças, com quanto elas sejam importantes. O sábado não é o dia de preocupações. Quando Deus determinou o sábado, Ele estava preocupado com a sua saúde emocional. Deus estava preocupado com sua condição física. Porque se você viver apenas para trabalhar, você não aguentará. Existe uma série de doenças, de enfermidades resultantes da exaustão física e psicológica. Preocupado com você, Deus determinou esse dia. O sábado é um presente de Deus. Ouça bem isso. O sábado é um presente de alguém que gosta muito de nós. Quando eu namorava com a minha esposa, pelo menos uma vez por mês, eu levava um presente para ela. Eu tinha uma loja no centro da cidade de Maceió,
onde eu visitava uma vez por mês. Era uma loja de pelúcias. Eu comprei um monte de pelúcias. Se você for na minha casa, perguntar para minha esposa os presentes que eu dei quando eu namorava com ela, ela tem todos eles guardados. As pelúcias estão guardadas. Ela sabe que aquele que deu esses presentes para ela, deu com muito carinho. Quando Deus deu o sábado para você e para mim, Ele deu com muito carinho. Ele deu porque nos ama. Ele nos ofereceu algo muito especial. O sábado precisa ser encarado dessa forma. Por isso que a guarda desse dia é uma atitude de amor e gratidão. Mas tem uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela vai ser projetada na tela. Eu vou falar e vocês repetem, por favor. O sábado revela nossa confiança em Deus. Muito bem, o sábado revela a nossa confiança em Deus. O texto de Êxodo contém uma parte de Gênesis capítulo 2. Assim que Deus determina esse mandamento lá em Êxodo, ele relembra uma fala que foi proferida na criação. Porque quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz: e assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. E Deus resolveu descansar. E Deus parou. E Deus fez uma pausa. Assim foram acabados os céus e a terra. E no sétimo dia Deus descansou. Tem muita gente que não percebe que certas frases não têm respaldo bíblico. Eu já ouvi uma frase do tipo assim: que Deus fez o mundo em 7 dias. Você já disse isso alguma vez? É um equívoco. É um erro. Deus fez o mundo em 6 dias. O sétimo, Ele descansou. E sabe o que eu aprendo com esse descanso de Deus? Eu aprendo o seguinte: que Ele, sendo incansável, nos deu o exemplo de que nós não podemos abrir mão desse descanso. Se Deus, sendo quem é, resolveu fazer uma pausa no sétimo dia, quanto mais nós também temos essa necessidade. O Deus que governa o universo, Ele fez questão de parar. Deus tem muito trabalho, mas no sábado Ele parou. Se Deus, que tem muito trabalho, entendeu que precisava parar, quanto mais nós também precisamos de uma pausa. O Senhor sabe, o Deus Todo-Poderoso, sendo onisciente, sabe que a gente tem muitas coisas para fazer. Quando a Bíblia dá esse mandamento, entenda bem, meu irmão e minha irmã, a Bíblia não está dizendo que você tem que ser um desocupado. A propósito, Deus, na Bíblia, Ele denuncia o preguiçoso. Está lá em Provérbios. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. O preguiçoso, ele comete um pecado grave. A Bíblia denuncia os que têm indisposição para o trabalho. Mas a Bíblia também, ela nos faz um alerta. Viver apenas para trabalhar é uma atitude pecaminosa. Nós não temos que viver neste mundo apenas para granjear o pão. Nós não temos que viver nessa vida como se não tivéssemos tempo para uma pausa. A própria natureza humana compreende que nós precisamos de um período de folga e de férias. Você que é funcionário, você sabe o quanto é valiosa umas férias, o quanto são valiosas férias. Você sabe o quanto é valioso um feriado. Quem não gosta de um feriadão? A gente precisa de um período sabático, um período de descanso, de repouso.
Deus sabe que a vida é corrida e nós precisamos trabalhar, mas o mesmo Deus sabe que a gente precisa também fazer pausas. E quando a gente faz essa pausa, quando a gente resolve guardar o dia do Senhor, a gente demonstra confiança de que nem tudo está sob o nosso controle. Nem tudo depende de nós. Às vezes eu tenho uma impressão, irmãos, vou ser sincero com vocês, que 7 dias da semana não dá para resolver todos os problemas da minha vida. Você já sentiu isso alguma vez? Alguma vez você já desejou o dia ter mais de 24 horas? Alguma vez você desejou o mês ter mais de 30 dias? Porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Deus fez a quantidade de dias e de horas do tempo adequado. Deus sabe o tempo adequado que eu e você podemos trabalhar e nos preocupar. O 7º dia é um dia onde a gente precisa desligar a nossa mente das preocupações. Entenda bem, meu irmão e minha irmã, o 7º dia é um dia onde nós descansamos o corpo, o físico e o espírito. O corpo, a alma e o espírito, melhor dizendo. O 7º dia é um dia de repouso. Descanse a sua mente, confie em Deus. Acredite que Deus está resolvendo os problemas no dia de sábado. Se tem problema para resolver, deixa para resolver outros dias. No dia de sábado é dia de você descansar o seu coração. Quando resolvemos repousar nesse dia, nós estamos demonstrando confiança em Deus. Um exemplo prático desta confiança é demonstrado na maneira como Deus alimentou o seu povo no deserto. Quando o povo saiu do Egito, em direção à terra prometida, a Bíblia diz que diariamente Deus alimentava o seu povo, descia maná do céu. Todos os dias, o pão literalmente caía do céu. O povo tinha que trabalhar, porque a Bíblia diz que o pão caía, mas o povo tinha que sair para colher. Irmãos, Deus é perfeito e poderoso. Ele poderia fazer o pão cair exatamente na cabana de cada família. Você acha que o Deus que faz pão descer do céu não poderia fazer ele cair no quintal de cada casa? Eram cabanas, eles estavam ali como nômades no deserto. Claro que Deus poderia fazer isso. Mas Deus fez descer no deserto e o povo tinha que trabalhar diariamente. O povo saía para colher. Mas quando chegava na sexta-feira, Deus dizia o seguinte: olha, colham em dobro na sexta-feira, porque no sábado o pão não vai descer do céu. A Bíblia diz que alguns desobedientes saíam no sábado para colher o pão. E quando iam colher o pão no sábado, colher o maná no sábado, eles não encontravam. Porque Deus fazia questão de dizer: o sábado não é um dia de vocês estarem preocupados com essas coisas. O sábado é um dia de vocês me adorarem. O sábado é um dia de vocês desfrutarem da companhia da família. A Bíblia faz questão de dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vitor, por favor, põe na tela. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está das tuas portas para dentro. A Bíblia diz que esse é um dia de descanso, de repouso. Até o animalzinho que a gente cria, ele precisa ter qualidade no dia de sábado. Você que cria um animalzinho, adote esse princípio. Animalzinho, ele não precisa só de comida e de abrigo. Você sabia que um animal, quando você o adota, ele também precisa de atenção? O animal não é apenas, não é um ser que precisa apenas de comida, bebida e abrigo. O animal precisa de atenção. Quando um cachorrinho, ele recebe uma pessoa com alegria, ele está demonstrando que deseja atenção. Isso se aplica aos outros animais também. O sábado é um dia de você dar qualidade ao seu pet.
Verdade. O texto diz, nem tu e nem o teu animal precisa ser abençoado com o sábado. Verdade. Teus filhos também. Talvez você não tenha o tempo adequado para oferecer qualidade de domingo a sexta. No sábado é um dia de você desfrutar da companhia do seu filho. Quem sabe jogar um videogame com o seu filho. Quem sabe conversar com o seu filho como foi a semana. Sábado é o dia de esposo e esposa poderem desfrutar de um momento de qualidade. Percebe o quanto é abençoado o dia do Senhor? Mas sábado também é dia de congregar. Sábado é dia de dar atenção às coisas de Deus. A gente vai ouvir muito sobre isso ao longo desse mês. Sábado não é um dia nosso. Nossas preocupações devem ficar de domingo a sexta-feira. O sábado é um dia onde nós vamos pensar apenas em coisas que nos fazem bem. Se guardarmos o sábado, meus irmãos, nós teremos uma vida com maior qualidade. Você vai viver mais. A guarda do sábado vai te proporcionar uma vida mais saudável. Mais saudável. Deus faz questão de dizer, lembrem-se do dia de sábado. Porque em 6 dias o Criador fez os céus e a terra e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Deus nos deu o exemplo. Precisamos pausar. Fique de pé, por gentileza. Você de casa, preste atenção nesse momento de oração que eu vou fazer. Tem muita coisa boa que precisa ser desvendada na Bíblia. Tem muita coisa boa. A Bíblia demonstra o amor de Deus nos mínimos cuidados. Você sabia que a Bíblia prevê, inclusive, uma alimentação saudável? Tem muita gente que não sabe, mas a Bíblia diz que comer demais é pecado. Comer demais é pecado. A Bíblia diz que é o pecado de glutonaria. Olha como Deus é cuidadoso. Isso não é tirania, isso é cuidado de Deus. Deus tem preocupação até com o que você põe no prato. Tem certas coisas que as pessoas comem, que Deus disse na Bíblia que elas não deveriam comer. Lógico que vai fazer mal para elas. Deus é um Deus que se preocupa com a integralidade humana. Deus está preocupado com tua saúde mental. Tem muita gente estressada. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas com a síndrome de burnout, quantas pessoas que adoeceram, porque viviam apenas para os corre-corres da vida, viviam apenas para resolver os seus problemas, viviam apenas para aumentar suas posses. Meu irmão e minha irmã, Deus é dono do ouro, da prata e da provisão. Ele vai dar a provisão, mas nós não precisamos comprometer o mandamento de Deus para melhorarmos as nossas finanças. Não precisamos. Podemos sim guardar o dia do Senhor para dar qualidade ao nosso corpo, à nossa família, à nossa espiritualidade. E eu vou orar, é um momento de oração, para que essa mensagem seja lembrada. Existem pessoas que dependem dos seus patrões, para que o sábado seja concedido para um dia de qualidade. Mas essas pessoas podem orar a Deus, podem pedir a Deus que lhes abra uma nova porta de trabalho, cujo sábado seja um dia de folga, e elas possam utilizar esse dia como o dia do Senhor, um dia de qualidade. Mas é possível que existam pessoas que até conseguem, pelas suas necessidades, conseguem guardar o sábado, mas talvez a rotina e as preocupações da vida lhe roubaram o propósito desse dia. E eu quero orar para que a gente use esse momento para refletir. Essa série de mensagem, pause, é para nós refletirmos como estamos guardando o dia do Senhor, como estamos entendendo essa ordem divina. Nós não temos o direito, Deus não nos colocou neste mundo para isso.
para fiscalizar quem quer que seja a respeito desta ordem de Deus. Cada um vai prestar contas daquilo que faz para Deus, não para os homens. Mas a gente precisa fazer uma introspecção. O sábado tem sido um dia especial para mim? Ou tem sido um dia qualquer? Ou tem sido um dia onde eu reservo para me desgastar faxinando a casa? Não, sábado é um dia que eu uso para faxinar a minha casa. Será que foi para isso que Deus te deu o sábado? Será que Deus te deu o sábado para ficar pensando em como você vai melhorar de vida, financeiramente falando? Será que é para isso que Deus te deu o dia do Senhor? A Bíblia diz que não. Sábado é um dia de tranquilidade. É uma pausa. Deus quer que você pause. Pause, meu irmão. Ponha o pé no freio. Para de acelerar. Você não vai conseguir resolver tudo, não. Se tivesse 8 dias da semana, você não resolveria tudo. Se tivesse 35 dias no mês, você não resolveria tudo. Se tivesse 30 horas no dia, você não resolveria tudo. Confia em Deus. Pedro diz na primeira carta, que carrega o seu nome, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Ele cuida. E eu vou orar para que Deus cuide de você. E você possa refletir. Como você pode aproveitar o sábado como um dia de qualidade? Como? Deus está preocupado com sua qualidade de vida. Deus está. Deus quer que você dê atenção à sua esposa no dia de sábado, ao seu esposo, ao seu filho, à sua mãe, a seu amigo. Deus quer que você venha para a igreja dia de sábado. Deus quer que você visite um amigo. Deus quer que você utilize esse dia para ajudar alguém. É um dia especial. A Bíblia diz que é um dia santo. É um dia santo, um dia separado. O Rafael passa a semana inteira, ele, a Patrícia, o Liriel, o Antônio, no serviço público. No caso do Rafael, de maneira específica, ele passa a semana inteira fiscalizando casas, protegendo nossa saúde. No dia de sábado não, Rafael. No dia de sábado você tem que estar preocupado com sua saúde física, emocional e espiritual. Para isso Deus te deu sábado. Você também, Shirley, para valorizar. A Shirley, que com muito prazer é dona de casa, ela passa a semana inteira trabalhando pesado, cuidando da sua família. O sábado, Shirley, descansa. Deus te deu para descansar, faça uma pausa. Deus fez o sábado para ser bênção. Amém, Jesus. O sábado é bênção, Ana. O sábado é bênção, Letícia. O sábado é bênção, Júnior, Rosana, Thelma. O sábado é um presente de Deus. Glória a Deus. A gente não pode abrir mão dele. Não pode abrir mão do sábado. Quem é que abre mão de férias? Quem é que abre mão de folga? Meu irmão, o sábado é uma folga que Deus te deu. Ore comigo, feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida, para que a tua vida possa ser organizada e esse dia seja um dia especial para você. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Senhor, a vida é tão corrida, a gente se preocupa com tanta coisa, é tanta coisa que a gente se preocupa. A gente olha, meu Deus, para a inflação e se assusta. A gente se preocupa com a alta do combustível, com a alta do preço do feijão. A gente se preocupa com o dia de amanhã, porque tem tantos projetos que ainda não foram executados. Parece até, meu Deus, que nós podemos estar no controle de tudo. Senhor, a tua palavra nos ensina que o único soberano é o Senhor. É aquele que pode controlar todas as coisas. Nós não podemos. Nós somos humanos e o sábado nos faz lembrar que somos humanos, falíveis, frágeis. Precisamos, ó Deus, trabalhar, precisamos suar para ganhar o nosso pão, mas temos um limite e nós não queremos invadir as fronteiras impostas por Deus. Se o Senhor nos disse que nós deveríamos nos ocupar com as nossas coisas em 6 dias, precisamos entender que 6 dias é o suficiente. Do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, esse dia é para ser um dia diferente. Não é um dia de preocupação, ó Deus, ajude-nos a entender isso. Aqueles que ainda dependem, meu Deus, da liberação dos seus chefes,
dos seus patrões. Eu quero orar. Eu quero orar porque Deus é poderoso para libertá-los do trabalho do dia de sábado. Deus pode dar uma oportunidade melhor. Aqueles, ó Deus, que não trabalham, que têm esse privilégio, aqueles que têm a honra de terem esse dia livre, não permitam, Senhor, que eles percam a oportunidade de cultivar o descanso sabático. Que seja um dia de adoração coletiva, onde tenham prazer de vir à igreja, seja de manhã ou à tarde. Que ele seja um dia de qualidade familiar, que não seja um dia de preocupações, mas um dia onde a presença de Deus seja sentida a todo momento. E eu quero aproveitar, meu Deus, e orar em nome de Jesus pelas muitas necessidades dos teus filhos, aqueles que precisam de milagres, aqueles que precisam de cura, de libertação, em nome de Jesus. Eu quero orar, meu Deus, porque eu acredito que o Senhor do sábado é o Senhor da cura, que o Senhor do sábado é o Senhor dos milagres, que o Senhor do sábado é o Senhor da prosperidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.